Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Stanislav Krapivnik, ex-oficial do Exército dos Azovs e analista militar originalmente de Donbass, que agora retornou à Rússia. Obrigado por voltar ao programa. Tenho muitas perguntas que estou ansioso para lhe fazer. Sempre um prazer, sempre um prazer. Pensei que talvez pudéssemos olhar primeiro para o Oriente Médio, porque à medida que os Estados Unidos continuam a ampliar todas essas capacidades militares em preparação para um possível ataque ao Irã, a grande pergunta que todos fazem é: o que países como Rússia e China farão? Eles não podem se dar ao luxo de ver o Irã derrotado e possivelmente fragmentado. No entanto, nem a Rússia nem a China querem uma guerra direta com os Estados Unidos. Então, como é o seu Udo irem a se defender? Bem, veja, esse é um tema interessante porque o Irã está oferecendo, tanto para a Rússia quanto para a China, uma plataforma de integração onde eles podem estar sendo testados em combate. A Rússia desenvolveu para o Irã, em um período muito curto, um escudo de defesa aérea integrado, algo que o Irã não tinha antes. No início, o Irã possuía S-300 e S-200, os sistemas mais antigos dos anos 60, que, aliás, ainda funcionam muito bem contra Tomahawks quando os Tomahawks realmente vão explodir. Um guarda-chuva aéreo integrado é um sistema que, se estiver totalmente conectado, permite, em nível estratégico, começar a detectar e possivelmente interceptar alvos inimigos fora do território que você está defendendo. Então você tem uma camada interna, onde começa a defender em um nível estratégico dentro do país. Depois há o nível do teatro de operações, depois o nível local, e por fim, a defesa pontual. O Pantsir está no nível local. O IGLA, ou Sistema Americano, como é mesmo o nome, bem, os Manpads lançados do ombro. Esses são para defesa pontual, a última linha de defesa. Se algo conseguiu passar por todas as outras camadas, ou aparece muito perto, Kemen ou Helicopter Braced e Herniles Time surgindo de repente. Então você usa a defesa pontual. Todo esse sistema integrado, obviamente, não vai derrubar microcruzeiro com um míssil lançado do ombro, em teoria. Mas nunca se fala. Sabe, se não pode ser, se não pode falar. Mas você poderia derrubar um jato, por exemplo, ou um helicóptero, ou um grande drone. Mas esse é um sistema integrado. E é integrado não apenas porque tem múltiplas camadas, mas porque os sistemas de radar e as próprias armas se comunicam entre si. Então, se uma camada falha em fazer contato ou destruir o alvo, ela passa essa informação para a próxima camada, que entra em ação, depois passa para a seguinte, e assim por diante, até que o alvo seja destruído em algum momento, ou exploda por conta própria. Aliás, o que eu disse sobre os Tomahawks, os 12 Tomahawks que Trump lançou contra a Síria, tiveram uma taxa de falha de detonação de cerca de 33%. As ogivas foram encontradas sem explodir. Então talvez tenha sido um lote ruim, não sei. Mas se isso for típico, então os Estados Unidos têm problemas ainda maiores. Então isso é em um nível além do sistema de radar que eu acompanhava. O Irã, na época, a princípio, a Rússia foi solicitada, ou melhor, pressionada, a não vender os S-400 que o Irã queria. Acho que o Irã chegou a pagar por eles e a Rússia não entregou lá nos anos 2000 por causa das sanções. Depois disso, a Rússia estava pronta para entregar, mas o Irã disse, vamos construir nosso próprio sistema. Não precisamos dos S-400. Pois bem, eles realmente construíram seu próprio sistema, mas ele era muito mais fraco, menos eficiente e foi severamente danificado na Guerra de 12 Dias. Então o Irã voltou atrás e a Rússia também, e juntos construíram esse sistema integrado nos últimos 6 meses, treinaram pilotos de Su-35 e entregaram caças Su-35, que aliás têm maior alcance que os F-35, mesmo sendo caças de geração 4++. Aí tem comparação com os de quinta geração que F-35. Isso é de um lado.
Por outro lado, os chineses estão trazendo seus sistemas de radar integrados, que incluem seções de feixe muito estreito e de baixa frequência, integradas a sistemas de satélite capazes de detectar qualquer coisa dentro de, acredito, 500 ou 600 quilômetros fora do Irã. Portanto, qualquer coisa que os Estados Unidos ou Israel lancem já está sendo detectada, dando-lhes tempo suficiente para começar a reagir. Se considerarmos que um míssil de cruzeiro voa a cerca de 1.000 km por hora, ainda há cerca de 30 minutos para reagir antes que ele entre no espaço aéreo. O que, na verdade, é bastante tempo para os sistemas antiaéreos. Nosso objetivo é tentar reduzir esse tempo o máximo possível. Mais uma vez, aeronaves furtivas não são invisíveis. Elas são apenas muito difíceis de detectar no radar. Então a esperança é que já estejam sobre o alvo ou próximas dele, quando o sistema de radar ou alguém visualmente as detecta. Foi assim, na verdade, que os sérvios derrubaram vários B-1 americanos. Eles montaram círculos de pessoas com rádios que podiam vê-las se aproximando, porque os aviões continuavam usando o mesmo corredor de voo, achando que eram invisíveis. Bem, não eram. Os observadores transmitiam as informações por rádio e as aeronaves eram abatidas com o sistema S-300 ou S-200 quando já estavam quase a queima-roupa. Então, com esses dois sistemas, o soviético, ou anteriormente soviético, agora russo, e o sistema chinês integrados, talvez estejamos vendo uma síntese de algo muito mais poderoso. Os planejadores dos Estados Unidos estão descartando isso, dizendo que não é realmente capaz, que eles não conseguirão fazer nada. Há muita bravata que nunca foi testada. Portanto, acho que haverá um grande choque e surpresa para as forças dos Estados Unidos, de Israel e da OTAN se elas começarem a entrar em contato. E acho que elas vão. Esse é o problema deles. Quer Trump queira ou não, ele será empurrado para essa guerra. Mas todas essas coisas, elas não estavam lá em junho, quando os Estados Unidos atacaram pela primeira vez, certo? Bem, os S-300 estavam, os S-400 não estavam, e o ataque de decapitação no início realmente causou bastante dano. Bem, pelo menos algum. Não sabemos exatamente quanto, mas pelo menos parte dos radares e alguns dos sistemas antiaéreos, e matou oficiais-chave que seriam responsáveis por colocar tudo isso em funcionamento. Além disso, os sistemas chineses e os sistemas de radar multifásicos não estavam lá. Então, tudo isso foi trazido nos últimos 6 meses, montado e integrado. Veremos quão bem isso foi integrado. Bem, você sabe, o combate é o teste definitivo, quando sua vida está em jogo. Então veremos nesse momento quão integrados esses sistemas realmente estão. Mas se eles estiverem tão integrados quanto parece, uma coisa que vai acontecer é, bem, você sabe, China, Rússia e Irã também assinaram uma aliança trilateral. Se essa integração funcionar, poderemos vê-la ao longo de toda a fronteira russa e também nas áreas de fronteira chinesas. A China usando os S-300, S-400, S-500 russos, os 550 que sendo lançados agora, e a Rússia usando o radar chinês, assim como o Irã. Portanto, isso pode ser uma grande virada de jogo, uma síntese dos sistemas. Vamos ver. Bem, essa é uma das coisas estranhas que eu acho que estavam faltando no bem. Você provavelmente viu o discurso do Marco Rubio em Munique. Foi muito imperialista. Quero dizer, ele reclamou da perda dos impérios europeus, que se espalhavam orgulhosamente pelo mundo. Tudo isso perdido depois da Segunda Guerra Mundial. No entanto, achei um pouco estranho, porque a suposição era de que não vamos nos desculpar por jogar fora todas essas regras e pretensões liberais. It's not reclínio. Nós vamos simplesmente usar força extrema para restaurar o império. Se ao menos fosse tão simples assim. O problema é que se você bater forte demais, se for agressivo demais, então o restante do sistema internacional
começará a se equilibrar coletivamente contra você. As pessoas costumavam chamar isso de o pior pesadelo de Kissinger, ver China e Rússia se unindo. Mas ao colocar o Irã na mistura, isso, claro, seria o mais fraco dos três. Mas, de certa forma, mostra essas três grandes potências eurasianas se unindo. Que ideia tola é essa? De que se você simplesmente abandonar todas as suas inibições e buscar o império, então ninguém poderá detê-lo. Parece algo mal pensado. É pior do que isso, Glenn. É pior do que isso. Antes de tudo, há participantes secundários envolvidos. Também há a Bielorrússia, obviamente, e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem capacidade nuclear, embora, já que estamos falando disso, possa haver o Camboja, que fica muito mais perto da Coreia do Norte. Pode haver, desculpe o outro, a Tailândia. Qual deles iniciou as hostilidades? A Tailândia está, na verdade, acho eu, sob tutela americana ultimamente. Uma compostura, certo, o Vietnã, se formos seguir por esse caminho. Então sim, os turcos também não estão exatamente satisfeitos conosco. Eles não querem os refugiados. Eles não querem que o Irã seja destruído. Podem não ser os melhores amigos deles, longe disso, mas não querem o caos que vai acontecer, especialmente em suas próprias fronteiras. E há outros países envolvidos. A Índia, neste momento, está com um relacionamento ruim. Agora, curiosamente, a Índia, o país que antes era a maior força de bloqueio dentro do BRICS contra qualquer tipo de moeda conjunta, agora é a maior entusiasta. Modi e Trump tiveram um desentendimento por causa da atitude volúvel de Trump em relação a tudo, quando as coisas não saem do jeito dele. E veja só, a Índia agora é a grande entusiasta. Não estou dizendo que a Índia esteja pronta para entrar em uma aliança militar de qualquer tipo, mas essa é uma possibilidade. A Rússia está intermediando a paz entre Índia e China, e há, na verdade, bastante comércio entre os dois, curiosamente, algo de que pouco se fala. Então veremos. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Sempre há o Paquistão. O Paquistão fez aproximações com o Irã, declarando que se Israel usar uma arma nuclear, o Paquistão usará uma arma nuclear contra Israel em defesa do Irã. Então há muita coisa em jogo. Não se trata apenas de contar os três. Há muitas outras questões que podem realmente, mas realmente mudar as perspectivas. E você está absolutamente certo. Ninguém gosta do grande valentão. A tendência internacional é que se alguém vem para cima de você, um cara, dois caras, três caras, todo mundo pensa, sabe, provavelmente seremos os próximos. É hora de reequilibrar isso. E quando alguém como Rubio, em seu, o que eu chamo de discurso de retorno ao império, basicamente diz que toda a civilização ocidental, a única coisa que ela jamais conquistou que valesse algo, foi o império. É isso que se tira desse discurso. Não havia nada mais na civilização ocidental além do império. Sua glória era o império. Bem, veja, há vários problemas aí. Antes de tudo, para entender de onde o Rubio está vindo, você conhece a ascendência dele? Sim, cubano, né? Não, bem, cubano até certo ponto. O pai dele nasceu em Cuba. Mas isso não é ancestralidade, é só algo, você sabe, recente. A família dele vem de alguma parte da nobreza espanhola de nível médio, que depois se tornou parte da classe dos vice-reis. Os ancestrais dele, não muito tempo atrás, talvez uns 150 anos, eram vice-reis espanhóis. Eles eram os governadores, a nobreza usada como administradores no Império Espanhol. Eram os figurões locais. É daí que vem a família dele. E como alguém cuja família também vem da nobreza, bem, do lado da minha mãe, do meu pai não, de jeito nenhum, do outro lado, você aprende sobre quem foram seus ancestrais. Isso é algo que é transmitido e levado muito a sério. Então ele sabe quem foram os ancestrais dele. Ele até mencionou isso no discurso. Meus ancestrais são de... Não me lembro exatamente de qual província eles são. Eles ficariam muito chocados e impressionados ao ver que depois de tantas gerações, seu descendente voltou como um diplomata, o principal diplomata para a Europa e tudo mais. Ele tem essa motivação de, acho, tentar recuperar o papel de vice-rei da América Latina.
ou pelo menos parte dele. Então o império é algo com o qual ele foi criado, pelo menos até certo ponto, embora seu pai tenha fugido de Cuba por causa de Batista, não de Castro. A família dele se mudou para Miami 4 anos antes de Castro chegar ao poder. Não é o que ele conta às pessoas, mas é o que está documentado historicamente. Portanto, toda sua mentalidade é imperial. Você está lidando com alguém que acredita que o triunfo da civilização ocidental é o império, a escravização do terceiro mundo. Seus ancestrais eram os grandes senhores que mandavam nos camponeses pobres e sujos e os maltratavam, porque pertenciam à classe dos vice-reis. E acho que isso ainda o influencia fortemente hoje. Sim, não. Eu achei que essa parte foi sim, mesmo com as ofensas. Quer dizer, a civilização europeia conquistou muito. E eu concordo que houve certa decadência, especialmente na civilidade e na moralidade depois da Segunda Guerra Mundial. Mas reduzir a civilização europeia a tivemos impérios, era isso, e é isso que devemos ter de volta. É interessante e também muito revelador da visão dele. Mas sobre o tema da Conferência de Segurança de Munique, como você vê o possível desenvolvimento da relação entre a Rússia e os europeus? Indo, eu acho ainda mais fundo por um caminho sombrio, porque vi o chanceler Merz fazendo esse argumento lá em Munique. Ele disse, nós, e novamente ele enfatizou o nós impusemos perdas e custos inéditos a Moscou. Quero dizer, é algo realmente extraordinário de se ouvir de um chanceler alemão. Você também ouviu outros comentários vindos da primeira-ministra dinamarquesa, dizendo que não deveríamos mais respeitar linhas vermelhas, que deveriam haver ataques profundos dentro da Rússia. Parece que todas as pretensões de que isso seria apenas uma guerra por procuração estão desaparecendo aos poucos, e cada vez mais se fala em uma guerra direta. Você vê algo no horizonte? Quero dizer, qual é o clima quando ouvem isso na Rússia? Entre a classe política, os militares ou o público, nesse caso? Bem, você sabe, o trabalho das Forças Armadas é levar toda ameaça a sério e planejar continuamente para enfrentá-la. O trabalho dos políticos é descobrir o que realmente constitui uma ameaça e definir as diretrizes de acordo. Neste momento, eu acho, pelo menos pelo que tenho ouvido de muitos políticos e de militares, e venho ouvindo isso desde o primeiro dia, claro, e também tenho dito isso. Se alguém está dizendo que quer te matar, leve isso muito a sério. Eles podem expor as armas ou a capas para isso ara, mas tenha intenção. E você precisa aceitar que tenha a intenção e o desejo de fazê-lo. Agora, dito isso, o que eu acho que estamos vendo é que a classe política começou a perceber que sim, essas pessoas realmente são tão estúpidas assim. E essas pessoas são estúpidas. Antes de tudo, estamos falando de uma aristocracia mimada e endogâmica, em sua maioria, que governa a União Europeia. A mesma aristocracia que governava antes, exceto que agora é uma república em vez de outra coisa. A parte lamentável é que quando eram monarquias de verdade, tinham um controle melhor sobre seus idiotas, como esses primeiros ministros, do que tem agora. Agora, como república, o pior do pior pode chegar ao topo, especialmente em um sistema fechado que não permite nenhuma competição real e governar o país, o que claramente torna as coisas ainda piores, como as repúblicas tendem a fazer no fim, antes de morrer. E todas as repúblicas morrem. Esta é a terceira ou quarta grande onda de repúblicas no mundo, e todas elas morrem, geralmente em menos de 200 anos. Elas morrem por causa desse tipo de gente. O sistema se torna completamente corrupto. E sabe, de uma forma grosseira de dizer, o ouro afunda e o lixo flutua. É assim que esses sistemas funcionam. No melhor dos casos, são concursos de popularidade, e geralmente as pessoas mais populares não são as mais inteligentes. Pior ainda, são tão manipulados que nem importa se você é popular ou não. Você vai conseguir o poder porque faz parte dessa classe viciada que bloqueou os caminhos para qualquer outra pessoa. Bem, a Romênia é um bom lugar para começar, sabe?
Mas tem uma coisa interessante. O Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou que Ursula von der Leyen já manipulou 8 eleições na Europa. Bem, não apenas na União Europeia, mas na Europa em geral, porque ela fez isso 2 vezes na Moldávia. Então a UE está no ramo de fraudar eleições. Eu sei, é chocante. Ninguém poderia prever isso, especialmente depois da Romênia. Meu Deus, sabe? Aquilo foi uma eleição totalmente justa. Bem, com o candidato errado. As eleições não conseguem manter novos candidatos no poder. Então você está lidando com pessoas que não têm nenhum conceito de guerra. Eles não têm, eles têm um conceito. Há 2 conceitos em jogo. Primeiro, muitas dessas pessoas têm ascendência nazista, nazistas de verdade. Quero dizer, mesmo se você olhar para a chefe do MI6, não me lembro do nome dela, o avô dela era um nazista ucraniano e assassino em massa, procurado como criminoso de guerra, tipo caixa de correio britânico. Nenhuma grande surpresa aí. E agora a neta dele carrega esse legado. Tenho certeza de que esse legado foi, não que seja um legado genético, mas um legado familiar. Tenho certeza de que ela ouviu todas as glórias do avô e que deveria continuar isso. E é o mesmo com muitas dessas pessoas. Se você começar a investigar o histórico familiar delas, não eram apenas alguns membros da Wehrmacht. A maioria nem era apenas oficial da Wehrmacht. Eram da SS, nazistas de carteirinha. E o nazismo não estava apenas na Alemanha. Ele se espalhou por toda a Europa. Quero dizer, a Noruega tinha Quisling, que ficou muito feliz em servir aos seus mestres de Berlim depois que a Noruega foi invadida pela Alemanha. É verdade que, de qualquer forma, a Noruega seria invadida pela Grã-Bretanha. A Noruega estava em uma posição ruim, independentemente do caminho que seguisse. Talvez com os britânicos tivesse sido um pouco melhor do que com os nazistas. Mas, de qualquer forma, sempre há pessoas em qualquer país como Quisling que ficam mais do que felizes em servir a qualquer poder que apareça. E agora, com o tempo, e acho que esse tem sido um objetivo, as pessoas que vêm ascendendo ao poder em toda a Europa são aquelas cuja ancestralidade não era apenas, como eu disse, ligada à Wehrmacht ou a qualquer outro exército, mas a membros reais da SS, membros reais do partido. É assustador se você parar para pensar, se olhar de forma realista, em muitos desses países. Você tem pessoas que estão irritadas, elas querem vingança, vingança contra a Rússia. Elas não têm noção de serviço militar, nenhuma noção de guerra. Pelo menos dá para dizer que Hitler sabia o que era guerra, por causa da Primeira Guerra Mundial, como cabo. O que o Merz sabe, o que o Scholz sabe, o que qualquer uma dessas pessoas sabe. Eles nunca usaram um uniforme. Ou, se usaram, foi como o Graham. Ele era advogado de combate, advogado da JAG, só isso. Então ele usava um uniforme, mas era advogado, o que não faz muita diferença. Ele não conhece nenhuma dessas pessoas. Elas realmente não sabem o que é combate, não conhecem as ameaças. É fácil jogar os filhos dos outros nisso. Como Albright disse uma vez, por que ter um exército se você não pode usá-lo? Bem, sim, você tem um exército para não precisar usá-lo. Esse é, com sorte, o objetivo. Mas se o seu objetivo é o império, então é claro, por que ter um exército se você não pode usá-lo? Essas pessoas perderam o juízo. Estou realmente torcendo para que o bloco austro-húngaro continue forte, que Orbán sobreviva às próximas eleições e que as próximas eleições na Áustria atragam totalmente para o bloco, se os conservadores conseguirem uma supermaioria e disserem ao UE para cair fora. Há um artigo, acho que é o 41.7, o artigo da defesa comum da UE. Aparentemente, von der Leyen fez um discurso dizendo que vão insistir na questão da Ucrânia. Trazer a Ucrânia para a UE até 2027. Então todo mundo terá que defender a Ucrânia. Basicamente, todo mundo tem que ir para a guerra porque isso faz parte do diálogo. E os poderes de veto serão anulados para países como Hungria ou Eslováquia que não quiserem a Ucrânia na UNFOR. Acho que ela ficaria muito surpresa com a quantidade de países na UE que provavelmente diriam não, não vamos lutar, ou que teriam uma revolução em suas mãos se tentassem forçar sua população.
Grécia e Bulgária vêm à mente nesse caso. Mas acho que a intenção no Politburo da UE-URSS é muito voltada para a guerra, e isso é apoiado por países-chave como Alemanha e Polônia. A Polônia, aliás, agora está buscando compensação pela ocupação soviética, quando sua população dobrou após a Segunda Guerra Mundial. Desde então, ela vem diminuindo a cada ano. Sabe, tudo bem. Se vamos começar a voltar no tempo, que tal a anexação da Ucrânia Ocidental e da Bielorrússia Ocidental pela Polônia em 1920? Ou 500 anos de ocupação polonesa de terras russas? Ou as 2 vezes em que os poloneses ocuparam Moscou? Quero dizer, se vamos começar a voltar dessa forma, por que parar em, sei lá, 80 anos atrás ou 40 anos atrás? Vamos até o fim. Vamos 300 anos atrás. Vamos 500 anos atrás. Quem deve mais a quem? Esse é o nível ridículo desses políticos. E eu não vejo, a menos que haja, sabe, algo como um golpe ou uma revolução, os partidos certos assumindo o poder em muitos desses países e os afastando da guerra. Não vejo saída para isso. Eles são insanos. Quer dizer, são pessoas clinicamente insanas. A questão das reparações, na minha opinião, é bastante prejudicial. Eu entendo a ideia por trás disso, acertar as contas e tudo mais, mas quando você cria esses incentivos econômicos para não deixar o passado em paz e começar a lucrar com ele, isso é um veneno para a diplomacia. Sempre haverá incentivos para lucrar com antigas queixas. E claro, isso não poderia ser mais político. Não estaria acontecendo se não fosse pelo conflito atual. Mas é um bom ponto que você mencionou sobre avaliações de ameaça. Elas se baseiam em capacidades e intenções. Então, se você expressa intenções hostis, sem ter as capacidades, acho que a estupidez desafia a lógica. É uma boa maneira de, bem, você está definindo isso, porque agora está dizendo aos seus oponentes o que quer fazer, mesmo sem ter os meios para fazê-lo. Então, é algo muito perigoso e também uma forma de autossabotagem. No entanto, os Estados Unidos têm tanto intenções quanto capacidades. As intenções ficaram um pouco mais claras depois do discurso de Rubio. Mas vemos, por exemplo, que sempre que um drone americano sobrevoa o Mar Negro, se você acompanhar os canais do Telegram, já se sabe que um ataque de drones ucranianos virá em seguida. Essas ainda são armas americanas, mísseis, inteligência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos selecionando os alvos enquanto conduzem os drones ao longo da fronteira russa. Então ainda parece muito com uma guerra dos Estados Unidos. Como você vê isso afetando as conversas agora entre os americanos e os russos? Por que Trump ainda insiste que é apenas um mediador e que este é um conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Claro, de vez em quando, Rubio e os outros aparecem e dizem que sim, esta é uma guerra por procuração. Mas ao mesmo tempo, eles querem ser os mediadores. Então, como você vê isso funcionando nas negociações? Porque certamente o clima na Rússia deve estar ficando bastante irritado com o envolvimento tão direto dos Estados Unidos. É mesmo. Não posso dizer exatamente o que está acontecendo no Kremlin. Faz muito tempo que não sou convidado para lá. Tipo, nunca. Eu fico pensando, poxa, se você ler a Newsweek ou os artigos desses outros jornalistas, aparentemente sou o melhor amigo do Vladimir Vladimirovich e tenho acesso a todos os segredos. Mas eu aprendo coisas novas sobre mim o tempo todo quando leio esse tipo de ficção barata. Mas a realidade é que vimos o Lavrov vir a público e repetir a mesma mensagem 3 vezes em uma semana. Que tudo isso é uma grande farsa. Está indo para um beco sem saída e algo precisa ser decidido. Acho que a paciência dos russos e do Vladimir tem que entrar para o livro do Zen, sabe? É lendária. Quero dizer, pessoalmente eu já teria atacado, pelo menos com algum tipo de golpe preparatório como aviso. Os Estados Unidos, antes de mais nada, essas negociações são inúteis. Vamos começar por aí. São puro teatro kabuki. Não estão indo a lugar nenhum e não vão chegar a lugar nenhum. Negociações nunca são feitas desse jeito. Como venho dizendo, isso é o drive-thru do McDonald's.
o drive-thru de fast food das negociações. McDonald's drive-thru, fast food drive-thru of negotiation. You're not getting real food, you're getting crap. Você não está recebendo comida de verdade. Você está recebendo porcaria. Porcaria plástica, basicamente. É a mesma coisa que você está recebendo dessas negociações. Acho que o lado russo pensou, vamos conversar com o lado dos Estados Unidos e puxá-los para nossa órbita, porque podemos ter relações econômicas mutuamente benéficas. Bem, até agora, os 3 empresários que continuam indo são Jared Kushner, Wilcox e o outro cara, não consigo lembrar o nome dele. Ele é um banqueiro de investimentos, que agora é chefe do Escritório Federal de Aquisições dos Estados Unidos. Ele simplesmente apareceu da última vez em Moscou. It's a Wember. No mais e fez father's crime. Mas sabe, acho que a ideia era talvez tentar fazer os americanos mudarem um pouco de postura, porque poderíamos ter acordos comerciais mútuos. Agora, uma coisa que o Trump não quer é uma guerra prolongada, o que ele pode acabar enfrentando como uma guerra de foguetes no Irã. Ele não quer ver tropas americanas morrendo aos milhares ou mesmo às centenas, todos os dias, em uma guerra em grande escala como a que os ucranianos estão travando. Isso não duraria muito tempo nos Estados Unidos. Quando os caixões começarem a chegar, então teriam que começar a encomendar muito mais bandeiras americanas, feitas na China, para cobrir todos os caixões que estariam chegando, se seguissem por esse caminho. E isso seria suicídio por Trump. Na verdade, se o Irã afundar um porta-aviões, ou até mesmo danificar seriamente um, e eles podem porque recebem dados de radar e satélite em tempo real da China e da Rússia. Eu mencionei isso para algumas pessoas, e elas dizem, você sabe, os porta-aviões estarão operando no Oceano Índico, eles não conseguem encontrá-los. Por que você acha que eles não conseguem encontrá-los? Quantos satélites russos existem? Cerca de 170. Quantos satélites chineses? Uns 300. Você acha que eles não conseguem rolos lá ao tempo real? Claro que não podem. A mesma coisa que os Estados Unidos fazem, os Estados Unidos e o Reino Unido, pela Ucrânia no Mar Negro. Mesmo que isso aconteça, pode ser um golpe enorme e devastador, e possivelmente um golpe que leve à renúncia de Trump, porque ele não tem a aprovação do Congresso. É assim que o Congresso joga dos dois lados. Se você vence, sempre tivemos com você. Se você perde, nunca dissemos que você podia fazer essa guerra, então vamos atrás de você para fazer nosso nome. É algo dúbio, mas isso é a política americana. Mas nesse caso, se você ouviu o que Marco Rubio disse, precisamos de nossos aliados fortes. Precisamos começar a reconstruir seu império. Vá para o leste, jovem. Vá para o leste e morra sob tanques e fogo de artilharia russos. É isso que eles querem que os europeus façam. Os Estados Unidos não vão lutar essa guerra. Os Estados Unidos vão lucrar com esta guerra. Algo que já mencionei várias vezes. Você sabe como os americanos chamam a Segunda Guerra Mundial? A Grande Guerra. Não porque tenha sido grande em tamanho, mas porque foi grandiosa para a América. A Segunda Guerra Mundial tirou os Estados Unidos da Grande Depressão e os colocou novamente de pé economicamente. E como todo mundo estava se atacando de um lado para o outro, dependendo de quem você pergunte sobre quando a Segunda Guerra Mundial começou. Para os russos foi em 41, para os europeus em 39, para os chineses em 36. Como todos se golpearam com força suficiente, os Estados Unidos ainda acabaram se tornando a maior superpotência econômica acima de todos. Acho que o país era responsável por cerca de 50% do PIB mundial no final da Segunda Guerra Mundial. E foi uma grande guerra. Eles passaram de uma grande depressão, perdendo cerca de 10% da população, para de repente se tornarem uma superpotência econômica mundial. Talvez não uma superpotência militar, bem, não a superpotência preeminente, porque havia outra muito grande naquele momento também, mas economicamente eles eram a superpotência. Então, o primeiro artigo que li, acho que foi na Foreign Affairs, se me lembro bem, foi em 1999, que dizia: precisamos de outra grande guerra. Precisamos de outra grande guerra europeia.
Assim poderemos eliminar nossas dívidas, nos tornar credores e reconstruir a Europa. Agora, se a Forbes está falando sobre isso e publicou esse artigo em 1999, você sabe que eles vêm discutindo esse assunto há bastante tempo. Então, mesmo que comecemos em 1999, são 27 anos em que os Estados Unidos vêm se preparando para empurrar a Europa em uma jornada suicida contra quem mais? Contra a Rússia. Eles não vão contra a China está muito longe, mas contra a Rússia. E se todos forem destruídos, nós podemos entrar e recolher as partes que quisermos, cancelar nossas dívidas e reconstruir vocês com grandes créditos, enquanto tiramos de vocês tudo o que vale a pena tirar. E esse é o ponto americano nisso. Os Estados Unidos não vão lutar diretamente contra a Rússia. Seria suicídio. O que eles vão fazer é permanecer neutros e vão vender, neutros. Assim que a luta começar, eles vão vender equipamentos e combustível para os europeus sob bandeiras americanas. Se a Rússia afundar uma embarcação americana, é o início de uma guerra grande, possivelmente uma guerra nuclear. A Rússia está lutando contra a Europa. Você sabe, é isso. Todas aquelas pessoas comuns estão sendo mortas, e nós vamos lucrar com isso um tempo depois. E as pessoas, quando ouvirem isso, alguém vai dizer, de jeito nenhum, eles não podem ser tão maus assim. Eles não podem realmente estar fazendo isso. Isso é insano. Essas são as pessoas do Epstein. Essas pessoas literalmente comeriam os próprios filhos do seu povo. Quer dizer, e você quer a moralidade dessas pessoas? É o fundo do poço. Com quem vamos conseguir os melhores resultados? Quantos teremos que sacrificar? Quem se importa? Eles não são pessoas de verdade, mas são nossos. E por nossos nem quero dizer americanos. Quero dizer o nosso grupo. São essas as pessoas que dizem que precisamos reduzir a humanidade para 500 milhões da classe dourada. Mas, na verdade, a classe dourada vai ser aquele 500 mil e talvez uns 20, 30% que são instruídos e os servem, e o resto serão os camponeses. Quero dizer, são essas as pessoas que estão promovendo essas ideias. Acredite em mim, é isso que eles querem. Talvez não tenham a capacidade de fazer isso agora, mas se continuam dizendo que querem, é porque querem. É isso que realmente está na alma deles. Eles ainda têm tudo. Isso é outra coisa que pareceu clara no discurso de Rubio. Desde que Trump foi reeleito, a questão persistente tem sido: qual é o objetivo aqui, em termos da perda da unipolaridade? Querem restaurá-la ou querem se ajustar à multipolaridade? Acho que isso ficou esclarecido. Além disso, a relação com a Rússia. O objetivo é encerrar esse conflito de um século, enfraquecer a Rússia ou terceirizá-lo para os europeus. Acho que isso também foi resolvido. Mas não, trata-se talvez de intenções mais sombrias em relação à Europa. Ninguém quer ouvir isso, porque temos uma narrativa construída sobre uma história de 80 anos de uma aliança benigna de povos com os mesmos valores. Mas nesse canal eu entrevistei 2 vezes Harold Kujat, o ex-chefe do exército alemão, que inclusive ocupou um dos cargos mais altos dentro da OTAN. Sabe, ele argumenta que não apenas a OTAN provocou a guerra, mas que os Estados Unidos e o Reino Unido sabotaram os esforços de paz, tanto em Minsk quanto em Istambul. O que achei mais interessante é que ele também diz que parte do motivo foi sabotar a Alemanha, que estão drenando todos os recursos e indústrias da Alemanha, ou seja, enfraquecendo a Alemanha e fortalecendo a si mesmos. Quero dizer, isso soa completamente louco, porque ninguém jamais coloca pessoas que fazem esse tipo de observação em um programa de notícias. Sempre acho interessante, porque ninguém parece querer conversar com o cara que ocupou o cargo mais alto, que era o chefe das Forças Armadas alemãs. Ninguém quer ouvi-lo. Mas, por outro lado, os jornalistas parecem ter uma janela sempre aberta para dentro da cabeça do Putin.
Quantos artigos já vi em que afirmam saber todos os pensamentos, sentimentos, medos e aspirações de Putin, como se fossem fatos? Isso se tornou tão comum que as pessoas nem questionam mais. De onde exatamente vem? Onde estão essas Frank e Sterling? É algo realmente extraordinário. Isso é uma coisa que sentem. Sorry, go ahead. One other thing to add, well, on this topic of the Sobre esse assunto da supostamente benigna relação entre os Estados Unidos e, em especial, a Europa Ocidental e Central, tenho uma coisa a dizer. Operação Gládio. E se alguém não sabe o que é a Operação Gládio, vá procurar. São os exércitos de permanência. É isso. Quero dizer, eu já conhecia a Operação Gládio desde o início. Fiz uma entrevista com a Coronel Towner, ela é uma coronel aposentada da Força Aérea, e ela é uma grande especialista nesse tema. Quero dizer, eu já tinha escrito alguns artigos sobre isso, então sabia bastante, mas ela está em outro nível. E sabe, vocês deveriam convidá-la algum dia para falar sobre isso. É impressionante, simplesmente pela quantidade de terrorismo, assassinatos, controle político. Quer dizer, um controle bruto, estrangeiro, um controle sem luvas, que os americanos vinham observando desde 1948. E pelo amor de Deus, partes da Operação Gládio, partes daquelas forças de resistência financiadas e treinadas pela CIA, estavam tentando assassinar de Gaulle e seu banco. É por isso que você sabe a OTAN agora está na Bélgica, e não mais em Paris, porque tentaram matar de Gaulle quando ele estava tentando negociar e se livrar da Argélia. De Gaulle percebeu bem rápido, ele não era de forma alguma um esquerdista, mas entendeu que se a França mantivesse a Argélia, o país seria inundado de pessoas, o que acabou acontecendo de qualquer forma depois dele, porque abriram as fronteiras. Mas ele viu o que ia acontecer, no que a França iria se transformar. Ele disse algo como, não, isso é uma âncora no pescoço deles. Não precisamos da Argélia. Houve um golpe contra ele na Argélia por um grupo de oficiais franceses e, com a ajuda de agentes da CIA, tentaram assassiná-lo junto com toda a sua família. De Gaulle levou isso para o lado pessoal. Exterminou esses caras. Quero dizer, uma campanha radical de extermínio contra seus inimigos. E então ele mandou a OTAN cair fora e saiu da aliança. Por isso, ele acabou enfrentando uma revolução colorida e tudo mais, e exigiu seu dinheiro de volta, em ouro, não em dólares americanos. Então sim, essa questão do ouro acabou resultando em uma revolução colorida por causa de tudo isso. Mas o ponto é que os Estados Unidos nunca foram esse amigo benevolente da Europa. Os Estados Unidos mantiveram a Europa sob controle por meio do terror, de assassinatos e do uso extremo da força bruta. Enquanto isso, criavam essa geração de políticos de hoje que são vendidos. Sabe, quando a von der Leyen disse, eu me sinto tão em casa na América quanto na Alemanha, ela não estava mentindo. Quero dizer, com esse tipo de gente, a gente começa a se perguntar onde está realmente a lealdade deles. E outra coisa que muita gente não entende é como a CIA opera com estrangeiros. A CIA chega para um general em algum país e diz, ei, queremos que você trabalhe para nós. Vamos torná-lo um major da CIA. Aqui estão seus passaportes. Nós cuidaremos de tudo isso. Você faz o trabalho que deveria estar fazendo, e se tudo der errado, ou quando quiser sair, você vem para os Estados Unidos. Temos uma casa para você. Você começa a trabalhar para a CIA como major, como capitão, seja o que for, em vez de ser um general como era antes. Mas você sabe que tem esse dinheiro reservado e uma plataforma de pouso para onde pode fugir. É assim que eles compram as pessoas. É algo muito bem pensado, maligno, mas engenhoso por um lado. E eles fazem isso o tempo todo. Então você começa a se perguntar, quem nos seus serviços de segurança está realmente trabalhando para você? Para quem eles estão realmente trabalhando? Quem são os verdadeiros mestres na mídia e assim por diante? Houve uma corrosão e uma corrupção da Europa Central e Ocidental desde meados da década de 1940, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Se quiséssemos uma paz verdadeira na Europa, bem, em 1948, Stalin preparou a OTAN, que estava sendo formada.
It officially came into being in 1949. Ela foi oficialmente criada em 1949. Ele só não entendeu muito bem que estava sendo formada contra ele. Bem, não contra ele pessoalmente, mas contra a Rússia em geral, a União Soviética, como quiser chamar. Mas veja, se você queria uma estrutura de paz defensiva na Europa, aí está. 1948 foi uma grande oportunidade. 1992 foi uma grande oportunidade com Yeltsin. 2000 foi uma grande oportunidade com Putin. Mas todos pediram para entrar na OTAN. Obviamente não havia interesse nisso. A OTAN precisava de um inimigo. A OTAN precisa travar uma guerra. Caso contrário, a OTAN deixa de existir. É uma despesa. Então, quem vai lutar essa guerra? Parece que serão os americanos. Eles têm a China para lidar, sabe? Então aí está, europeus. Voltem ao Império. Império, vá para o leste, vá morrer. Assim podemos ganhar dinheiro. Esse é o discurso de Marco Rubio, em poucas palavras. That's Marco Rubio's speech in a nutshell. Bem, eles também têm isso para líderes políticos. Eu sei que, como presidente em fim de mandato da Geórgia, assim que ela deixou o cargo, assumiu uma posição no Instituto McCain, de todos os lugares, e simplesmente se mudou para os Estados Unidos. Então é algo comum, um plano de aposentadoria pós-carreira. Mas isso é uma das coisas que mais me irritam também na Europa. De Gaulle era considerado um dos grandes estadistas. Ele reconhecia que alianças não significam interesses idênticos, são interesses que se sobrepõem. E quando esses interesses entram em conflito, você defende o seu próprio país. Mas agora vemos os interesses se afastando entre os Estados Unidos e os europeus. Ainda parece não haver reconhecimento de que existem interesses diferentes e que sua lealdade aos Estados Unidos não deveria estar acima da sua própria. Mas a disposição de abrir mão do interesse nacional agora é simplesmente extraordinária, uma autossabotagem. É irritante de ver. Se quiserem falar sobre restaurar a grandeza europeia, talvez cuidar do interesse nacional antes de sonhar com impérios seria um bom começo. Minha última pergunta era sobre a OTAN, porém. Os países da OTAN ainda estão promovendo essa narrativa de que a Rússia está sofrendo enormes perdas e obtendo muito pouco progresso em campo. Mais uma vez, eu sei que as narrativas de guerra têm o objetivo de sustentar um conflito prolongado. Estamos vencendo, então vamos continuar a guerra. Mas como você avalia a situação no terreno em comparação com essas narrativas? Bem, é óbvio que essas narrativas não têm base alguma. São idiotas. Quero dizer, algumas dessas narrativas, especialmente na imprensa britânica, são as piores de todas. Os russos estão comendo pombos. Os russos estão se comendo. Putin está mandando homens sem pernas de volta para a frente de batalha. Tudo que puderem inventar para se superar em estupidez e ridículo, eles seguem adiante com toda a glória e fanfarras. Qualquer um que olhe o mapa pode ver que não está avançando tão rápido quanto, digamos... Bem, na verdade está avançando mais rápido do que a maior parte da Primeira Guerra Mundial avançava na frente ocidental até o colapso. E então, quando o colapso aconteceu, não havia mais governo alemão, nem exército alemão. De repente, tudo acabou, porque agora você pode simplesmente entrar. Os aliados ocidentais nunca pisaram em solo alemão durante toda a Primeira Guerra Mundial, até que o exército e o governo alemão estivessem completamente colapsado. Só então, eles entraram, com muito pouco em seu caminho. Agora, o exército ucraniano está lançando todas as reservas estratégicas que possui na área ao redor de Dobropilha, em Zaporizhia. Dobropilha e Donetsk são duas cidades ou vilas diferentes. Eles avançaram com força e rapidez no norte, talvez até rápido e forte demais, e isso foi interessante. Moveram-se rapidamente, rompendo as novas linhas russas, muito rápido. Mas perderam muitos homens e equipamentos, porque tendem a não poupar nem seus soldados, nem seu material. Eles simplesmente os jogam no moedor de carne o máximo possível. Então, cerca de 3 ou 4 dias depois disso, de repente a Rússia começa a bombardear as pontes sobre os rios ao norte, aquelas por onde os ucranianos estavam passando. E o avanço deles começa a desmoronar.
Então isso é uma de duas coisas. Ou a Rússia foi pega de surpresa, olha, aí vem os ucranianos, ou isso foi planejado com antecedência. Você recua sua linha para atrair o inimigo cada vez mais para dentro. A razão pela qual as pontes não foram atingidas no início é para que o inimigo envie o máximo possível de soldados para essa nova armadilha. Depois, eles começam a explodir todas as pontes para que não consigam receber suprimentos nem reforços. E o que eles têm é o que eles têm. E então o que vem depois? No último dia e meio, mais ou menos, eles começaram a explodir as pontes. 2 dias e meio atrás, 1 dia e meio. Todos os relatos de avanço basicamente pararam. Quero dizer, eles ainda estão fazendo alegações, mas não tem nenhuma prova em vídeo ou qualquer outra evidência de avanço. Agora a Rússia já fez isso várias vezes. Você deixa o inimigo se aproximar e então começa a atacá-lo pelos flancos quando ele entra na sua zona de destruição preparada. Então, pode ser isso que estamos vendo aqui. Fora isso, apenas alguns contra-ataques localizados, geralmente tentando recuperar um pequeno pedaço de terreno por algum motivo, ou apenas por relações públicas. E a propósito, tudo isso aconteceu bem antes da Conferência de Munique. Então, os ucranianos geralmente fazem algum tipo de investida suicida antes de qualquer uma dessas conferências, por ordem de Zelensky, porque precisam de um pouco de relações públicas no momento, para mostrar que ainda estão vivos e lutando, não importa o quanto percam. Fora isso, o restante da frente está avançando na direção certa. Bem, na direção certa para a Rússia. Direção certa para o quê? Há avanços ao longo das áreas de fronteira em Sumy. Estamos mal nessas pequenas zonas de amortecimento. Normal de Kharkiv, Kupiansk foi retomada aos poucos. Em Kostiantynivka, as forças russas com o norte. No sudeste de Kostiantynivka, as forças russas avançaram agora para a parte sudoeste da cidade. Há um rio que atravessa o centro e a divide em duas partes. Um pouco mais ao norte, perto de Krasnoye, as forças russas não estão realmente lutando dentro da cidade em si. Elas estão flanqueando-a neste momento e cortando a linha de suprimento final. A ideia é isolar essas forças de frente enquanto o inimigo ainda está sendo abastecido. Depois cortar as linhas e desgastá-los dessa forma. De Krasnoye segue-se diretamente para Selidov, ao sul e em declive. Então tudo está avançando na direção certa. Quer dizer, de novo você olha para algumas das coisas que esses generais estão dizendo e fica se perguntando. Por exemplo, o deputado Bacon, que é um general aposentado da Força Aérea, ele divulga, sabe, informações da imprensa britânica que, por sua vez, teria recebido tudo dos absolutamente verídicos escritórios de inteligência de Kiev, toda aquela história do fantasma de Kiev e da garota do tanque, dizendo que a Rússia está perdendo 27 pessoas para cada ucraniano. Bem, primeiro, isso é ridículo e é conversa fiada. Você não perde dessa forma quando tem domínio aéreo, domínio de artilharia, domínio de armamentos em geral. Segundo, quem é que está recrutando pessoas à força nas ruas? Quem teve 100 mil deserções só no primeiro mês e meio deste ano? Sabe, por admissão deles mesmos, 90% dos substitutos agora vêm de recrutamento forçado. Não, os números não fazem muito sentido. Você também teve aqueles... Bem, em certo momento houve reportagens na mídia britânica em que eles precisaram explicar todas aquelas, sabe, as histórias do fantasma de Kiev e todas essas fantasias. E eles admitiram que não era real, mas era meio que a história de que precisávamos naquele momento. Foi um incentivo moral. Então, mais ou menos, agora está bem claro que estamos, sabe, vendendo narrativas, não necessariamente a realidade. Era uma história inspiradora sobre resistência. E então seguimos com isso, mas é problemático.
is problematic. Sorry, actually, let me squeeze in one final last question here, because I Desculpe, just deixe-me remember fazer mais uma there's been última some talks pergunta now aqui, in porque acabei de Moscow lembrar about, que tem havido alguns comentários em Moscou sobre uma divisão acontecendo entre pessoas como Kirill Dmitriev, que acham que é uma boa ideia fechar um acordo com os estados com base em comércio e tudo mais, e então você sabe, construir a paz a partir daí. E do outro lado, a Sergei Lavrov, que é mais, digamos, crítico dessa perspectiva. Como você vê essa divisão? Ou acha que isso está sendo exagerado? This division, or you think that division is overblown? And then on the other side of Lavrov, E então, do outro lado de Lavrov, os militares estariam supostamente falando sobre realizar um ataque, algo como em Londres ou Paris. Um tipo de ataque um pouco diferente. E não estou brincando sobre isso, aliás. Olha, não existe um governo monolítico, nunca, em lugar nenhum. Sempre haverá diferentes facções, sempre pessoas com visões diferentes. Na verdade, você deveria se preocupar se estiver comandando um governo que só tem a sua visão. Aí sim você tem problemas. Problemas sérios. Então acho que isso está sendo exagerado. Não vai haver uma revolução ou um golpe palaciano ou algo do tipo. Há debate e há facções que querem uma postura mais dura. Isso, na verdade, é bom, que elas estejam se manifestando. That's actually good that they're coming out. Because if nothing else, the West needs to be reminded that Porque se nada mais, o Ocidente precisa ser lembrado de que a única coisa que o mantém respirando é a paciência de Putin. E isso tem limite, gostem ou não. Ele está sob pressão para simplesmente dizer, vamos acabar com isso do jeito difícil, sem meias medidas. Quero dizer, sinceramente, se a Rússia quisesse, poderia transformar qualquer cidade ucraniana em Gaza ou Mossul com bastante facilidade. Aqueles bombardeiros pesados, os de verdadeiro bombardeio em tapete, ainda não decolaram. Eles nunca foram usados até agora. Isso, aliás, é algo que os europeus também parecem não entender. Se a luta com a UE ou a OTAN começar, as luvas saem. Não vai haver esse papo de, bem, você sabe, é o nosso povo lá e tudo mais. Não, isso vai ser apenas destruição em massa. Não precisa ser nuclear. Então eu acho que, nesse sentido, é bom que existam várias opiniões, e obviamente existem. Como eu disse, não acredito que vá acontecer um golpe palaciano. E o Ocidente é melhor rezar muito para que não aconteça. Porque se acontecer, eles vão ter o pior pesadelo deles. Eles vão ter aquela guerra e vão morrer. Eles claramente não entendem com o que estão brincando. Mas veremos. E o Ocidente está pressionando os europeus do Norte ao redor do Mar Báltico. Estão pressionando fortes para Crimea, obviamente. Vamos bloquear todo o tráfego russo. Bem, sim, isso é um ato de guerra. Então, quando esses petroleiros passarem escoltados por fuzileiros navais armados, com manpads a bordo para derrubar seus helicópteros, o que? Você vai afundar o petroleiro? Ok, isso é um ato de guerra. E quando ele tiver um destroyer de escolta, especialmente se estiver passando entre, digamos, a Dinamarca e a Rússia, essa área é facilmente coberta pela aviação e pelos mísseis russos, particularmente a partir de Kaliningrado. Você vai acordar com uma péssima surpresa bem rápido. Até agora eles recuaram sempre que o exército russo apareceu. A valentia deles evaporou rapidinho, como aconteceu com os estonianos, quando o Su-35 apareceu totalmente armado. Espero que seja só o Chihuahua latindo. Mas se eles decidirem que são uma matilha de chihuahuas, somos grandes e perigosos, vamos enfrentar o urso, bem, os ursos vão acabar jantando. Chihuahua fresquinho. Quero dizer, a Estônia, se você olhar para a Estônia, provavelmente metade da população é russa, considerando que a maioria dos jovens estonianos tem passaporte estoniano e já deixou o país, embora ainda sejam contados no censo. E os russos, mesmo em cidades como Narva, que fazem parte da Rússia desde a Idade Média, têm um ótimo passaporte, mas não podem ir a lugar nenhum, então ficam presos lá. Então, quando você olha para lugares assim, você realmente quer começar uma confusão? Você está lidando com gente muito estúpida. Você está lidando com o Capitão Estônia. Você já viu aquela foto da Kaja Kallas?
for Kaya Kalas? Alas, yeah, no, well, she did promise us she would start É reading não, bem, books ela and prometeu pra books gente que ia so começar a ler she made it livros to e the ficar Marvel mais comics inteligente. already, so Então já chegou nos quadrinhos da Marvel. Então eu believe acredito she nela. will Logo ela vai chegar na get to boa the good literatura, literature, sabe? Eu vi uma It's just, reportagem na mídia I dizendo saw que os I did russos see a talvez good estivessem photo in the planejando media that the sequestrá-la. Russians might be E planning pensei to comigo kidnap mesmo, her, and I thought to isso não myself, faz o menor well, sentido. that just makes no Sabe, sense. acho que é do There's Napoleão. I think it's Nunca from interrompa Napoleon seu that is inimigo never quando ele está cometendo um interrupt an erro. enemy from making Mas a ela é mistake, but basicamente she's um just grande one erro ambulante e walking, falante. talking pig Então, mistake. sabe, So, por que sequestrá-la? why Para tirar kidnap toda essa her brilhante and get análise e all this percepção das brilliant mãos da UE. analysis and insight Nada disso out faz of sentido. the hands of Quero the dizer, EU? tenho None of certeza de this que os makes russos any estão sense. felizes que ela esteja It's, lá. I'm Ela sure the certamente não Russians está are fazendo happy nenhum she's favor à UE. she's sitting there, so certainly she's not doing the EU any favors, so O problema em sequestrá-la é que ela é fácil de encontrar. Basta procurar a zona onde o QI despenca tremendamente. É lá que ela está. Ela está bem no meio desse buraco negro de QI. É como se disséssemos, obrigado, todos nós ficamos mais burros. Por favor, cale a boca. Que Deus tenha piedade da sua alma. God have mercy on your soul. no, she's Às vezes é difícil acreditar que isso é real, sabe? Mas essa é a pessoa responsável pela política externa agora. É o melhor que conseguimos. É muito estranho porque em toda a Europa há muita gente boa, assim como nos Estados Unidos. É aí que você tem os Mearshimers e os Stephen Waltz. Quero dizer, essas são pessoas inteligentes. E acabamos com esse tipo de idiota babando. É muito triste. Mas isso meio que volta ao seu ponto anterior, de que é assim que você vê que é o lixo que muitas vezes vem à tona. Não é um bom sinal do nosso tempo. Enfim, sei que você tem uma agenda muito cheia hoje, então vou deixar você ir. E muito obrigado por dedicar um tempo para conversar. Let you go and thank you very much for taking the time. Right. Certo. Obrigado, valeu Glenn Giesen, sempre um prazer, cuida-se. Care.